undefeated. From brokenness to life restored, your penalty was our reward. A crown of thorns to the reigning Lord. Undefeated, undefeated. We're gonna shout your praises loud. You've conquered more than we face now. We claim your victory, we cry out. Undefeated,
Sejam bem-vindos à Family Church Português. Hoje, domingo, 21 de junho, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Hoje o culto vai ser maravilhoso. Daqui um pouquinho, Jonatas com o grupo de louvor. E hoje eles vão cantar um louvor que eu amo, que é aquele Quão Grande é o Meu Deus. Durante o culto dessa noite, nós vamos ter a oportunidade de adorar a Deus com os louvores, de adorar a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E eu tenho uma palavra e tenho um convidado, o pastor Carlos vai estar comigo hoje para a gente trazer o estudo da palavra sobre Gideão, continuando nessa série de mensagens firme até o fim. Abra o seu coração. Obrigado por abrir a sua casa para a Family Church Português. Está com vocês hoje. Feche seus olhos onde você está e vamos estar orando para começar esse culto. Pai, nos colocamos diante de Ti, te agradecemos por essa noite, por cada pessoa, cada família representada assistindo ao culto dessa noite. Pedimos que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa transformar as nossas vidas através dessa palavra. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor com o grupo de louvor. Seja bem-vindo mais uma vez, vamos adorar a nosso Senhor. Queremos ver Tua glória, Senhor, e ser transformados por ela. Celebre ao Senhor onde você estiver, meu querido. Adore a Ele nesse momento. Eu quero ver Tua luz brilhando em mim, através de mim ser um altar que todos possam ver, que todos ouçam que Tu és a vida, a esperança, perfeita graça que me resgatou. Tu és a vida, a esperança, perfeita graça que me resgatou. Já não vivo eu, Cristo vive em mim, tal quero ser em Tuas mãos. Já não vivo eu, Cristo vive em mim, tal quero ser em Tuas mãos. De glória
No início eras a palavra, com Deus altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. A Ti entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Derramamos o nosso coração diante da Tua presença, nos rendemos totalmente a Ti, Senhor. Pois Tu nos amaste, através deste amor vieste, se entregaste por nós, Jesus. Morreste, mas ressuscitaste ao terceiro dia. E hoje podemos ter vida em Ti. A morte venceste, o véu Tu rompeste, tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E Teu é o Rei.
cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare: e quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande
Sejam bem-vindos à Family Church Português. Hoje é 21 de junho, domingo 21 de junho, Dia dos Pais. E eu tenho o prazer de hoje ter comigo aqui um grande amigo meu, como foi prometido. Hoje está aqui o pastor Carlos conosco. O prazer é meu, pastor Watson, é muito bom estar aqui. E deixe-me fazer uma coisa, bem-vindo à Family Church, uma igreja que fala português aqui em Palm Beach Garden. Eu acho que eu, o Alexandre, o pastor Juarez, a Harry, estamos com saudade de fazer isso com aquele povo amado, mas eu sei que tem data para isso começar, retornar novamente. O pastor depois vai estar falando sobre isso. É verdade, é um prazer ter você aqui. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Na primeira semana que eu estive com um convidado aqui, foi o pastor Rosival, ele me ajudou no primeiro Juiz. O pastor Juarez me ajudou no segundo Juiz. E hoje nós temos a visita amada do meu amigo aqui, que vai estar nos ajudando com um juiz muito conhecido, que é Gideão. Juízes, capítulo 6, nós vamos continuar nessa série de mensagens firme até o fim. Vamos continuar um pouco repetitivo, como eu disse, mas eu convidei o irmão aqui para me ajudar, porque é repetitivo no seguinte: o povo está andando com Deus, eles esquecem de Deus, eles começam a sofrer, e quando eles pedem e clamam, Deus levanta um juiz para trazer o povo de volta para Deus. E é a mesma coisa que acontece aqui. É verdade. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Nós vamos estar lendo capítulo 6 a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também do oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E os livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém. Veja comigo, amada igreja, o que eu digo que a história é um pouco repetitiva, e nós não podemos nem falar mal desse povo, pastor Carlos, porque às vezes eu, você e os nossos amados ouvintes e aqueles que estão assistindo, a gente às vezes faz a mesma coisa. Olha como começou esse versículo: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. De novo, depois que morre Débora, Baraque já não tem um juiz para cuidar do povo, para direcionar. A Bíblia nos diz que eles fizeram de novo o que não era agradável. Explica para a gente, pastor Carlos, eu quero que você nos dá para a gente um background do que está acontecendo, para a igreja ver como que está acontecendo de novo com o povo de Israel. É interessante quando se coloca a convicção e a fé em homens, porque quando Deus levanta um juiz, eles andam no caminho do Senhor, mas quando esse juiz vem a faltar,
eles se desviam rapidamente. Isso aconteceu aqui, como você disse, bem repetitivo. Por 7 anos agora eles estavam longe dos caminhos do Senhor, e os midianitas, amalequitas, saqueavam não só a plantação, mas o gado, e arrasavam com tudo. E isso trouxe muita pobreza a Israel. E não somente isso, eles viviam com medo, se escondendo, diz a palavra, nas montanhas, nas cavernas, por causa dessa situação que os seus inimigos, quando a plantação estava florescendo, quando já estava bom para a colheita, eles vinham e saqueavam tudo. Essa era a situação de Israel. Quer dizer, então, que, de novo, eles sofrendo anos, servindo a um povo que eles deveriam ser os senhores daquele lugar, porque Deus deu a terra, Deus deu os celeiros cheios, Deus deu as casas e disse, tira os inimigos de lá. E mais uma vez, o que eu noto, pastor Carlos, é que o povo, de novo, eles vão deixando e vão infiltrando e deixando ser infiltrados por esse povo. Estão sofrendo agora que, imagina você, tudo que eles plantam, agora vem os inimigos e roubam tudo. E é interessante que isso acontece, pastor, por causa que já vem uma desobediência muito de muitos anos, porque quando Deus deu a terra, Deus disse, destrua o povo que está lá, expulse o povo. Mas eles não, eles deixaram o povo por ali, os povos que serviam outros deuses, e isso acontecia por causa que estava ali, eram vizinhos seus e faziam parte da mesma terra que Deus disse que era deles. Ou seja, se entregaram, fizeram, mas não fizeram por inteiro, fizeram por metade. Quase fizeram. O que acontece é o que acontece muitas vezes. A gente entrega o coração para Jesus, nós deixamos Deus entrar, mas algumas vezes nós deixamos alguma área na nossa vida ou no nosso coração que deixa ali, que depois eu transformo, depois eu entrego, e eles fizeram isso e ficaram nas mãos. E olha o que diz o versículo 6, e Israel empobreceu muito por causa disso. Empobreceu não só fisicamente, claro que fisicamente, mas em questões de coração, em questão de ânimo. Aquele povo que era um povo aguerrido, um povo guerreiro, agora se escondia em cavernas, se escondia nas montanhas e disparava do seu inimigo. Agora, o que fala ao meu coração e precisa falar ao nosso coração é que não importa onde você está, o que fizeram com você, ou o que aconteceu na sua casa, se nós clamarmos a esse Deus, Ele ainda nos ouve. Porque no versículo 7 a Bíblia nos diz que o povo clamou. Então, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, Deus enviou um profeta para dar um recado para o povo. Foi mais para lembrar, pastor Carlos, porque na verdade o versículo diz aqui que o profeta chega para o povo de Israel e dá para eles uma mensagem e diz para eles e lembra para eles, olha, Deus manda dizer que Ele tirou vocês da escravidão, Deus tirou vocês do Egito, Deus caminhou com vocês no deserto, nunca faltou nada, a única coisa que Deus pediu, segue a esse Deus. Não deem ouvido a esses deuses, não temam esses deuses dessa terra. E sabe, pastor, você gosta muito de história, deixa eu contar uma rapidinha. Eu pastoreei um lugar, um balneário em Florianópolis, Canasvieiras. E eu me lembro dessa história muito, muito claramente. Uma senhora chegou muito desesperada à igreja, porque ela não arranjava trabalho, estava passando necessidade, estava sem ter as coisas básicas, e ela pediu para a igreja orar, e ela veio por alguns domingos, e depois de alguns domingos ela sumiu, ela desapareceu, e eu pensei, como era um balneário, algo que vive muito de temporada, eu digo, ela voltou para a sua cidade, mas não, eu encontrei com ela na rua e perguntei, como está você? Nós estávamos orando por você. Ela disse, agora não tem dado tempo, eu estou com muita coisa para fazer, eu arranjei trabalho, e eu disse para ela assim, você indiretamente está dizendo para Deus, se você me deixasse naquele estado de pobreza, eu estaria na igreja, eu estaria te buscando. Agora que o Senhor me deu um pouquinho mais, que o Senhor me abençoou, eu esqueci de Deus. E é isso que aconteceu com esse povo aqui.
Quando Deus entrega a terra que era para ser de bênção, eles esquecem de Deus. Se esqueceram de Deus mais uma vez. Deus ainda. Agora é incrível como que esse Deus nos perdoa, esse Deus nos ama e Ele quer nos resgatar. Porque eu quero ler aqui, pastor Carlos, e gostaria que você desse mais uma explicação para a gente sobre o encontro do anjo do Senhor com Gideão, porque é o juízo que nós vamos falar, porque até aqui o povo está sofrendo, o povo então clama, mas veja bem que o povo não se arrepende, por causa dos medianitas, porque se empobreceram, ou seja, porque a situação ficou difícil, eles clamaram ao Senhor, e agora no versículo 11 a Bíblia nos diz assim, vamos ler de novo, eu leio o 11, você lê o 12, e vamos até o 16. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isso tudo nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, o povo está sofrendo, o povo está servindo os midianitas, estão sendo roubados, os midianitas, os amalequitas, sempre que vê que o povo de Israel faz a colheita, eles vão, pegam tudo, a chegar no ponto que agora eles estão se escondendo nas cavernas, eles pedem a Deus, eles clamam a Deus, e Deus então levanta o juiz, que é o juiz que nós vamos falar nessa noite. Deus levanta mais um juiz chamado Gideão, mas encontra Gideão, e Gideão tem uma conversação com esse anjo aqui, que é muito interessante. Explica pra gente, ensina a gente o que está acontecendo nessa passagem. É interessante que Gideão está malhando trigo num lugar de prensar uvas. Não era lugar de malhar trigo, mas sim de trabalhar com a uva. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está querendo se esconder, ele está se escondendo, tentando salvar o meu quinhão, tentando salvar alguma coisa para ele. Então ele está lá malhando trigo no lagar. E o anjo do Senhor chega com ele e tem essa conversa muito interessante e diz: o Senhor é contigo. Mas a autoestima dele estava tão baixa que ele diz assim: como assim? O Senhor é conosco, olha tudo que está nos acontecendo. E eu vejo, pastor Wadson, que muitas pessoas nesses dias de pandemia podem estar com a autoestima muito baixa. Sabe por quê? Muitos não podem sair de casa, muitos ficaram presos e muitos, quem sabe, se perguntam: se Deus é conosco, por que aconteceu isso? Mas nessa noite nós estamos aqui para ver no que conclui Gideão e ver que Deus é Deus acima de todas as coisas. Apesar de Gideão estar numa autoestima muito baixa, com medo, frustrado, mas Deus disse: eu sou contigo. E chamou ele de varão valoroso, ou seja, Deus viu em Gideão algo que nem Gideão mesmo estava vendo. Olhou para ele e falou assim: varão. O homem está lá embaixo, cabisbaixo, triste, escondendo ali um pouquinho de trigo, porque sabe que vai ser roubado de novo, porque eles estão fora do caminho do Senhor. E chega o anjo e diz: varão valoroso, em outras palavras, tu és uma bênção. Ele não se sentia isso. E é interessante, como você disse, Deus não olha para a nossa condição. Deus não olha para a nossa condição, porque quem capacita é Ele. Muitas vezes Deus nos dá algo para fazer e nós olhamos para a nossa condição
e dizer, eu não tenho condições de fazer isso, mas é Deus quem capacita além do que nós podemos ver e do que nós podemos fazer, porque Ele é Deus. Isso é tremendo em Cristo, em Deus, porque Ele olha para nós com outros olhos que às vezes nem nós mesmos olhamos. Deixa eu parar aqui um minuto e olhar aqui para você. Eu agradeço a Deus porque hoje você está com a porta da sua casa aberta, com seu computador aí, e nós como Family Church Português podemos entrar na sua casa, e essa palavra que o pastor Carlos está nos ensinando aqui, eu quero direcionar isso para você nesse momento. Você não é isso que você pensa que você é. Você não é isso que as pessoas dizem que você é. Você não é isso que o seu passado tenta te afrontar e te dizer que você é. Veja que Gideão estava num momento de dificuldade, fugindo, escondendo, fazendo tudo escondido, tentando juntar um pouquinho de comida para ter no próximo dia, mas Deus vê nele outra pessoa e diz para ele assim, varão valoroso. Essa palavra que nós temos para você nessa noite, desse juiz que Deus levantou num tempo de dificuldade, e ele tem algumas perguntas, e veja bem que eu sei que nesse momento a gente tem algumas perguntas, e é normal no momento de pandemia, no momento que agora a gente não sabe se as escolas vão voltar ao normal, a gente está se preparando para agosto voltar com os cultos, nós temos muitas perguntas, e é normal isso, porque Gideão, com bate-papo ali com o anjo, ele traz a memória e começa a dizer assim, vem cá, peraí, se o Senhor é comigo, por que isso tudo está acontecendo comigo? Olha a pergunta que ele traz para o anjo. Essa resposta vai vir mais na frente, nós vamos ver algo muito interessante nessa resposta. Mas veja bem que a autoestima dele estava tão baixa que quando o anjo lhe falou de libertar Israel, ele diz assim, me permita falar nessa linguagem, está tirando com a minha cara? Eu sou o mais pobre, a minha família é a menor do clã de Manassés. Novamente, ele começa a olhar, como você acabou de falar, para o seu passado, para a sua família. Ele não tinha, quem sabe, pedigree, ele não tinha um sobrenome, nem informação. Ele diz, não, eu não posso. E é interessante que essas pessoas Deus gosta de usar. E eu gostaria de salientar, depois dele ter essa conversa aqui com o anjo do Senhor, ele usa uma expressão que está registrado aí, uma expressão muito comum nossa, ele diz Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Foi Gideão que falou isso e que até hoje a gente fala, às vezes a gente, entre nós dizemos Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Foi Gideão que fez isso. Depois de todas essas circunstâncias, ele prova a paz de Cristo Jesus, a paz do Senhor Deus. Porque quando ele olha para ele, pastor, e muitas vezes a gente faz isso, quando a gente olha, vamos dizer que eu sou Gideão agora, eu sou de Governador Valadares. Se Deus quer me usar, eu posso dizer assim, mas como se eu sou da família mais pobre de Governador Valadares, eu sou o mais novo da minha casa, ou seja, ele está olhando para ele, para suas experiências, para a sua capacidade, dizendo, não, eu não posso, eu não consigo, e Deus está olhando e falando assim, vai nessa sua força, varão valoroso. Deus desenterra algo nele que nem ele sabia. Ele não sabia que ele tinha uma liderança para liderar um povo, para libertar uma nação dos seus opressores. Nem ele sabia, mas Deus sabia. Deus quer desenterrar a bênção que você é. Deus quer desenterrar o líder que você é. A liderança que existe dentro de você que você não vê. Você só vê que eu não tenho documento. Eu não falo inglês, minha carteira está vencida, eu sou pequeno, eu não tenho social security, eu sou de uma igreja que fala português, e Deus está olhando para você e falando assim, vai nessa sua força, varão valoroso. Isso enche o nosso coração, porque quando a gente confia nas nossas forças, nós deixamos de confiar em Deus. Então, quando nós sabemos que não temos condições de fazer aquilo, mas através de Deus, pela força do Espírito Santo, nós fazemos, hoje nós não tínhamos condições de estar aqui, de sermos pastores.
Nós não tínhamos condições de estar aqui. Se fosse por nós mesmos, eu sempre agradeço. Paulo diz assim, nós somos cooperadores de Cristo. E eu digo, Deus, eu te agradeço por que o Senhor nos tornou e nos fez cooperadores. Nos tirou dali, de onde nós estávamos assentados, e nos deu a honra e a responsabilidade de sentar aqui e trazer essa palavra. Porque o que eu gosto, pastor, nessa palavra, igual o versículo 16, até o versículo 15, ele está dizendo, eu sou da família menor que tem, eu sou mais novo, minha família é pobre, eu sou de um lugar pequeno, por que está acontecendo comigo? Mas no versículo 16 você vê que realmente não é a sua força, não é o seu entendimento, não é a sua capacidade, não é o seu diploma. No finalzinho do versículo 16, depois que o Senhor olha tudo isso, o Senhor diz assim, eu hei de ser contigo. Ele não desanima da gente. Eu hei de ser contigo. Mas eu não falo inglês. Eu sou contigo. Ah, mas eu não conheço, eu não consigo. Eu sou contigo. Você não sabe de onde que eu vim? Eu sou contigo, Deus está falando. Quando eu li essa passagem, pastor Watson, eu me lembro que uma vez Israel no deserto com Moisés pecou e Deus disse para Moisés, vai e eu vou enviar o meu anjo contigo. E Moisés disse para Deus, não, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, não me tire desse lugar. Eu não quero um anjo comigo, eu quero a companhia do Senhor. E aqui é o contrário, é Deus dizendo para Gideão que Deus estava com ele. Eu vou com você. Eu vou com você. Está difícil, filho? Eu vou com você. Está difícil nesse momento de coronavírus, filho? Eu estou com você. Está difícil no trabalho? Eu estou com você. Está difícil na escola? Deus está falando assim, eu estou com você. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar das suas coisas. Agora, interessante é que a gente sabe que Gideão, a gente não vai ficar aqui até meia-noite, porque hoje é dia dos pais. Feliz dia dos pais. Pastorzão, feliz dia dos pais. Tem dois filhos, né? Os dois agora casados. Os dois casados, que coisa boa. Deus é bom conosco. Deus nos deu dois presentes de Deus, o Felipe e a Camila. E para você também, você tem duas filhas, meninas, né? Minha menina fez nessa semana 19 anos, a mais velha, uma bênção. E a gente falando disso, de Gideão, nesse dia dos pais, o que acontece é que Deus vai levantar e vai chamar Gideão para levantar um grande exército. Mas isso vai ser na próxima semana. Na semana de hoje, que eu quero que a gente entenda é que antes de nós irmos para a guerra, antes de Deus nos levantar e nos dirigir à batalha, tem algo que Deus requer de nós. Eu quero te convidar a ler um pouquinho mais na frente, eu e o pastor Carlos vamos ler. Eu vou ler o versículo 25 e vamos parar aí. Porque o que acontece é que antes de ser chamado para a guerra, Deus convida Gideão para fazer alguma coisa que estava acontecendo em Israel, e está escrito no versículo 25 que diz assim, e aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. No versículo 25, pastor Carlos, o que está acontecendo aqui é a palavra dessa noite que nós vamos fazer em comemoração, celebrando o Dia dos Pais. A gente tem alguns conselhos como pais para a gente aprender juntos. O que está acontecendo aqui é que antes de Deus chamar Gideão para ir para a guerra, ele pede para derrubar os altares que estão ali naquele lugar. E o principal que acontece aqui é que Deus fala assim, vai e derruba o altar que foi levantado para Baal, para o Deus Baal, e esse altar pertence ao seu pai. Pastor Carlos, me ajuda, porque não dá para entender isso. O pai de Gideão, que era para ter a responsabilidade de levar o menino para a igreja, ele tinha a responsabilidade de ensinar os caminhos do Senhor, ele tinha a responsabilidade de ser o líder espiritual daquela casa, e ele agora é responsável, Joás o nome dele, ele é responsável pelo altar de Baal daquela cidade. Lembra que eu disse que a resposta que Gideão perguntou ao anjo, o texto daria mais tarde? O anjo chega e diz assim, varão valoroso, Deus é contigo. Ele disse, se Deus é conosco, por que sobreveio tudo isso em Israel? Mas olha só, pastor,
O pai dele era responsável pelo altar de um Deus estranho que Deus tinha dito que eles não poderiam seguir. E ele está perguntando para o anjo por que tudo isso sucedeu. Por que as coisas estão dando errado? Porque isso nos traz alguns ensinamentos, pastor, principalmente com a tradição de família. Muitas vezes nós não nascemos em lar evangélico e os nossos pais nos ensinaram. Nós temos todo o amor pelos nossos pais, mas muitas vezes o que eles nos ensinaram não está de acordo com a palavra de Deus. E Deus está falando aqui, derruba o altar do Deus de Baal, e no versículo que você leu está escrito, e constrói um para o Deus Todo-Poderoso. A gente precisa quebrar alguns, antes de ir para a guerra, antes de Deus entrar com providência, antes de Deus nos dar a vitória, Ele está nos convidando a quebrar alguns altares que existem na nossa vida. E interessante, não vamos aqui fritar Joás e Gideão. Eu me lembrei de um salmo, o Salmo 18, 28, e ele diz o seguinte: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Se a gente pudesse pensar um pouquinho, pastor, é como se Deus tivesse um cântaro de luz, e em algumas áreas da nossa vida, do nosso entendimento, porque aqui era questão de entendimento. Gideão pergunta por que está nos acontecendo, mas a prova estava dentro da casa dele. Mas muitas vezes na vida nós não conseguimos enxergar, e Deus derrama luz nas nossas trevas, e a gente diz assim, era tão simples, como que eu não me dei conta disso? Mas Deus é tão misericordioso que Ele vem derramando, fazendo a nossa lâmpada resplandecer. E Ele derrama sobre a vida de Gideão, para que Gideão se torne um líder que ele não via, e sobre o pai de Gideão. A nossa oração nessa noite vai ser que, como que diz o versículo aí do Salmo? Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. A nossa oração nessa noite é que o Senhor possa derramar dessa luz na nossa vida, para que possa resplandecer no meio das trevas, para que possa fazer brilhar aquilo que está escuro na sua vida, que Deus possa jogar luz. Aquilo que você não sabe, que está escondido ainda, algumas coisas que nós herdamos do passado, de família, a gente precisa quebrar esses altares, e Gideão obedece. Para que eu possa, para que a minha vida possa caminhar, para que eu possa seguir adiante, automaticamente algumas coisas vão ficar para trás. Eu preciso entender isso, pastor Carlos. Eu tenho que deixar, para mim seguir adiante, Pedro, para chegar até Jesus, ele teve que sair do barco. Isso é o que nós precisamos fazer nesse estudo de firme até o fim. Tem algumas coisas que nos prendem. Aqui no caso, nesse povo, existia dentro da casa deles, dentro da cidade, um altar para outros deuses. E Gideão perguntando, por que isso está acontecendo? Tem que quebrar o altar. Gideão quebra o altar. Eu quero ler mais 2 versículos para a gente estar terminando com essa palavra. Mas Gideão quebra o altar. À noite ele vai, ele quebra o altar, ele constrói um altar para Deus. Nós precisamos quebrar alguns vícios que existem na nossa vida. Nós, para andar com Deus, não é o pastor falar o que você deve, o que você não deve, mas nós precisamos buscar de Deus e quebrar e jogar para baixo e tirar de nós algumas coisas que não, tudo aquilo que nos afasta de Deus a gente precisa jogar para fora. E a Bíblia nos diz, no versículo 30, que depois que Gideão quebrou aquele altar e construiu um altar para Deus à noite, de manhã a cidade viu o que aconteceu, pastor Carlos, eu vou ler e você me explica. No versículo 30 diz assim, então os homens daquela cidade disseram a Joás, o pai de Gideão, tira para fora o teu filho para que morra, porque ele derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, se esse Baal é Deus,
por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Não, a prova é que Baal não era nem Deus, porque ele não poderia pelejar nem por si mesmo, quanto mais pelos outros. E aqui se aplica aquele versículo do Salmo, que diz que o Senhor derrama luz. E aqui Deus derrama luz sobre a vida de Joás, e ele disse, se ele é Deus, então que ele peleje, que ele brigue por o altar dele mesmo, ou vocês vão ter que defender um Deus. Seria o contrário, Deus defender vocês. Mas se ele é Deus, ele que peleje, ele que vá forra contra quem fez isso com o seu altar. O que eu vejo aqui é o que está acontecendo no dia de hoje. Feliz Dia dos Pais. A gente vê aqui um pai que falhou. Um pai que deixou ser levantado um altar a outros deuses, um pai que não deu exemplo ao seu filho, mas como disse o versículo de Salmo, a luz de Deus parece que deu aquele clique, quando ele viu que Gideão se levantou e derrubou o altar, parece que deu um clique, ele disse, ei, meu filho está adorando o Deus, parece que ele lembra e fala assim, não, ninguém vai pegar meu filho não, nós vamos servir a esse Deus, parece que Deus toca no coração dele e esse pai agora defende o filho. Ele se levanta. E não é só defender o filho, porque muitas vezes o pai defende o filho quando o filho está errado. Mas aqui o filho estava certo, porque Deus derramou entendimento sobre a vida deles. E eu tenho uma experiência muito interessante. O meu avô faleceu com quase 90 anos. E com 80 e poucos anos, Deus derrama luz sobre a vida do meu avô e ele convida eu e meu pai, que somos pastores, para orar por ele. Maravilha. Entende? Às então, vezes, isso hoje é Dia dos Pais e eu me lembrei dessa graça que Deus nos dá. É a maneira que Deus trabalha. Você que está nos assistindo nesse momento e você pensa assim, eu queria que meu pai se entregasse para Deus, eu queria que a minha família fosse transformada. Talvez vai começar com você. Porque aqui a gente vê que Joás tinha o altar a outros deuses, estava ensinando sobre outros deuses, mas quando Gideão, seu filho, entrega o coração e se levanta como juiz para fazer a obra, a vida do seu pai é transformada. Tem 4 coisas que eu quero que você aprenda comigo. Se você tiver um papel, eu quero que você anote, como a gente faz em todos os cultos, antes da gente terminar. Como é Dia dos Pais, eu quero trazer essa palavra para os pais nessa noite. Porque Amém. o pai, se o pai estiver bem, a casa está bem. Se o pai estiver bem, ele vai cuidar bem da esposa. Se o pai estiver na presença, ele vai cuidar bem dos filhos. E a nossa oração é que Deus levante mais pais aqui em Palm Beach Gardens, na nossa igreja. 4 coisas que nós aprendemos com essa palavra sobre os pais, usando a vida e as experiências de Joás, é que, número 1, nossos pais não são perfeitos. Verdade. E o número 2 que nós queremos deixar para você, a segunda lição, é pais precisam se desfazer de heranças que nos afastam de Deus. Precisam deixar para trás. Mesmo que sejam tradições, mesmo que sejam coisas de anos de família. Mas precisam às deixar vezes para precisamos. Então começa assim. A nossa visão tem que estar em Deus. Os nossos pais não são perfeitos. Os pais precisam desfazer algumas heranças que nos afastam de Deus. Tem que quebrar algum altar. Número 3. Pais precisam direcionar os filhos a Deus, que é o que ele não estava fazendo aqui nessa palavra. Mas o número 4, pastor Carlos, o que a gente aprende com essa palavra? Pais precisam lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Vamos falar isso de novo? Que coisa maravilhosa, né? Pais precisam lembrar que nunca é tarde para recomeçar. A gente vê aqui o pai dele, Joás, se levantando. Como eu brinco sempre com futebol, aos 45 do segundo tempo, ele se levanta e vê que está fazendo tudo errado e vai tomar um papel de pai nesse momento. E na próxima semana nós vamos estar pregando sobre que Deus levanta Gideão para ir para a batalha. Mas o que eu queria aprender nessa noite é isso. Tem alguns altares que a gente precisa quebrar. A gente precisa saber que, sendo pais, nós somos falhos, mas nunca é tarde para recomeçar. E eu quero fazer uma oração nessa noite. Eu vou pedir, na verdade, o pastor Carlos para fazer essa oração.
Se você está nos assistindo e quer recomeçar, não importa o que aconteceu, o que está acontecendo na sua vida, qual tipo de pai que você teve, ou qual tipo de pai você está sendo, ou qualquer pessoa que está nos assistindo nesse momento, nessa noite de domingo, eu quero te convidar, se você quiser ter uma vida nova com Deus, se você quiser quebrar os altares do passado e começar uma vida nova com Deus, Pastor Carlos vai estar orando conosco nessa noite. Pastor Carlos, sinta-se à vontade. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra. Obrigado ao Senhor porque nunca é tarde para recomeçar. E eu quero te pedir por essas pessoas que estão nos ouvindo, ou que ouvirão mais tarde. Senhor, em nome de Jesus, derrama luz sobre aquilo que essas pessoas não entendem, sobre as suas trevas, sobre muitas coisas que nós não conseguimos perceber porque somos homens, mas Tu és Deus de misericórdia, e que Tu chegues a esta vida, te chegue a esta família e possa transformar, assim como, ó Deus, aquilo que ouvimos nesta noite foi transformado, não só uma família, não só um clã, mas uma nação inteira. Ó Senhor, e que o Senhor possa começar por esta pessoa que está sentindo neste momento o mover de Deus na sua vida e quizás até algumas coisas que precisam ser deixadas para trás. Nós te pedimos, entra nesse coração e traz luz e traz, ó Senhor, a transformação, a reconciliação. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. E igreja, terminamos mais um culto aqui. Obrigado, Pastor Carlos, que pôde estar conosco aqui hoje, nos ajudando a levar e ajudar a igreja com essa série de mensagens firme até o fim. Estamos chegando no final de junho. Julho, vamos continuar nas bênçãos. Obrigado por abrir a sua casa, deixar a Family Church Portuguesa entrar e estar com vocês. Em breve, como alguns de vocês já sabem, em agosto vamos começar os nossos cultos presenciais aqui em Palm Beach Gardens. Obrigado mais uma vez por nos receber na sua casa. Se você faz parte da família e tem o costume de dar os seus dízimos, suas ofertas, obrigado você que tem nos ajudado a continuar com essa obra maravilhosa. Que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitórias, de conquistas e de recompensas. Foi muito bom ser igreja aqui, agora vamos ser igreja lá fora. E antes de desligar o computador, entra numa live aí agora, que o pastor Adson e a irmã Melry vão estar fazendo uma live. Nós queremos conversar com vocês e falar um pouquinho dos planos da temporada de julho e agosto. Foi muito bom ser igreja aqui. Agora, vamos ser igreja lá fora.